Vamos continuar com nosso estudo sobre a visão apocalíptica e a neutralização do adventismo. Espero que ontem os irmãos tenham conseguido captar a mensagem que a nossa igreja é uma igreja profética, fundamentada no livro do Apocalipse, na profecia do Apocalipse. E a nossa mensagem, ela é extremamente embasada no livro do Apocalipse. E hoje nós vamos falar do que eu intitulei Arrogância Santificada em um Mundo Politicamente Correto. E para alguns talvez parece impossível o que eu coloquei como o título da mensagem, ter uma arrogância santificada. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre o título antes de nós entrarmos na mensagem. Quando eu falo arrogância santificada, será que é possível uma pessoa ser arrogante, mas ainda assim ser considerado algo correto? Quando eu falo de arrogância santificada, é claro que é um termo que eu coloquei para chamar a atenção, despertar a atenção dos irmãos. É claro que uma pessoa arrogante, certamente ela não está refletindo o caráter de Deus, ela está em pecado, e nós devemos ser humildes e mansos. Entretanto, eu gostaria de sugerir que existe uma arrogância santificada que é um conceito totalmente diferente do que nós conhecemos em ser arrogante, no sentido comum do termo. Talvez uma palavra que possa ajudar os irmãos a entenderem melhor o que eu quero dizer com arrogância santificada seria a palavra ousadia. Uma ousadia santificada. No contexto do nosso estudo, uma pessoa ser arrogante de forma santificada é uma pessoa que crê plenamente, ela está convicta que ela tem a verdade e as outras religiões, os outros grupos de pessoas estão errados. Ele crê plenamente que ele possui a verdade e ele precisa proclamar essa verdade a todo mundo, porque eles necessitam dessa verdade que eu tenho. Vocês estão compreendendo? E isso, na verdade, é bíblico. Nós vamos ver alguns personagens da Bíblia durante a igreja cristã e a igreja apostólica que tiveram o que eu estou chamando de arrogância santificada. Eles acharam que eles tinham a verdade e a mensagem que Deus deu para eles, embasado na Bíblia, embasado na inspiração, era a mensagem que todos os outros deveriam ouvir. Será que isso não seria considerado aos olhos de muitas pessoas que olham para esses personagens que nós vamos ver, inclusive o movimento adventista, as pessoas de fora olham e pensam, esse povo é muito arrogante. Vocês estão compreendendo? Mas, ao mesmo tempo, é uma arrogância da qual Deus abençoa e aprova. Porque nós temos uma mensagem como um povo da qual nós acreditamos ser embasado na Bíblia, ser a verdade presente, ser a verdade para o tempo que nós vivemos, que os outros grupos religiosos não possuem e eles necessitam ouvir o que nós acreditamos ser verdade. É uma pretensão ou não é? É uma ousadia ou não é? E essa convicção que nós temos e que outros personagens bíblicos tiveram, e através da história homens tiveram, essa convicção leva você a proclamar essa mensagem de forma ousada, a sacrificar a sua vida, os seus recursos, os seus dons para Deus. Então nós vamos continuar. Agora vamos falar sobre o outro aspecto do tema. O que significa ser politicamente correto? Em síntese, de forma bem simples, ser politicamente correto é quando você não quer falar ou fazer algo que vai gerar algum tipo de desconforto ao seu próximo, a um grupo
de pessoas, você não quer falar nada que vai ofender, então você sempre busca ser o que nós chamamos de politicamente correto, transmitir a sua ideia ou fazer algo de uma forma que não vai soar como uma atitude exclusivista ou uma discriminação. Você não quer ser assim. E o mundo que nós vivemos, ele tem essa cultura, você tem que ser politicamente correto. É feio, é mal educado, é rude, é até mesmo, em alguns contextos, crime você ser politicamente incorreto, ou seja, ter uma mensagem decisiva, fazer um discurso que pode suscitar ódio no coração de uma outra pessoa. Inclusive nos Estados Unidos, em alguns estados, tem o que nós chamamos de discurso de ódio. É uma lei que proíbe qualquer discurso que pode gerar ódio no coração das pessoas. Vocês conseguem imaginar no contexto religioso que tipo de discurso pode ser considerado um crime para nós adventistas? Pregar contra o homossexualismo, será que poderia ser considerado um discurso de discriminação e que pode promover o ódio no coração das pessoas? Sim. Então, nós vivemos em uma cultura que exige que nós sejamos politicamente corretos. A verdade é que a mensagem bíblica para cada tempo na história, ela vai contra a cultura e ela vai contra ideais dos seres humanos e ela não é politicamente correta. Então, nós, como povo de Deus e todos os outros servos de Deus tiveram que ser ousados, com uma mensagem que em todas as eras não foi politicamente correta. E nós queremos encontrar o equilíbrio. Como ser um adventista do sétimo dia, e nós vamos ver que a nossa mensagem ela não é politicamente correta. Como ser um adventista do sétimo dia, cumprir a nossa missão como igreja em um mundo que exige mais do que outras eras que nós sejamos politicamente corretos. Não podemos ofender as pessoas, não podemos publicar coisas que vai gerar ódio no coração das pessoas, transmitir uma mensagem que promove na mente de muitos discriminação. Muito bem. Ser politicamente correto é ser equilibrado. Em muitos casos, sim, nós temos que ter estratégia, a forma que nós transmitimos a mensagem e temos que ser politicamente correto. Mas nós vamos ver que em muitos casos, ser politicamente correto, você está buscando agradar mais aos homens do que a Deus. Então seria errado, seria um desequilíbrio em algumas circunstâncias você ser politicamente correto. Então vamos falar sobre a ousadia, né? Eu mudei até a palavra ali para ajudar. Principalmente referindo-se a Jesus, eu não quis colocar que Jesus era arrogante, né? Mas é o termo da qual eu propus no título do sermão, arrogância santificada, ou seja, a ousadia santificada de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 14. Eu quero que vocês vejam que Jesus ele era convicto no que ele cria, na mensagem que ele veio proclamar a esse mundo. Ele não tinha uma visão da sua missão e da sua mensagem que pode ser assim, como pode ser de outro jeito. Ele era bastante decisivo e convicto no que ele pregava e na sua missão. Em João capítulo 14, no verso 6, olha as palavras de Jesus. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma declaração ousada, sim ou não? Agora, nós sabemos que Jesus é Deus, mas se coloque no lugar das pessoas que viviam naquela época, naquela cultura, quando ouvia um homem dizer, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida eterna, ninguém será salvo, irá ao Pai, a não ser por mim. Será que é uma declaração politicamente correta? Ou é realmente uma ousadia, uma convicção que Jesus possuía, que deveria ser proclamada independentemente da cultura da época? Era uma convicção, não era? Era uma ousadia que Deus, Pai, queria que Jesus possuísse naquele momento.
Vamos analisar um outro texto que Jesus teve ousadia santificada em Lucas capítulo 13. Vamos lá rapidamente. Lucas capítulo 13. Vamos ler a partir do verso 10. Ali Jesus irá curar um homem enfermo no dia de sábado, e isso era contra a cultura da época. Na época, você curar uma pessoa no sábado era equivalente a estar fazendo o que no sábado? Trabalhando, né? E trabalhar no sábado é transgressão da lei de Deus. Essa era a cultura da época, essa era a mentalidade da época. E olha só o que Jesus faz a partir do verso 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Verso 12, e vendo a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade. Verso 13, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias, que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser curado, e não no dia de sábado. E respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão que era a doença no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então Jesus aqui, ele realmente foi politicamente incorreto. Okay? Ele tinha uma mensagem, ele sabia o que era certo, e ele não permitiu que a cultura da época ditasse qual seria a mensagem dele. Jesus, ele estava, por assim dizer, quebrando os tabus que existiam na sociedade, porque ele tinha convicção da sua mensagem. Muito bem, vamos analisar um outro texto. Na verdade, não é um texto, só realmente o que aconteceu. Jesus, ele estabelece uma escola missionária para seus alunos fazer o quê? Evangelizar o mundo. Agora, olha essa situação com olhos de fora. Você lá na época vê um homem que abre uma escola missionária e ele acredita que os seus discípulos vão pregar o evangelho para o mundo inteiro. É ou não é uma ousadia? Mas Deus não exigia isso de Jesus? Que ele abrisse aquela escola e treinassem 12 homens para pregar o evangelho ao mundo inteiro? Era uma ousadia santificada. Era uma arrogância santificada. Porque Deus queria que isso fosse feito. O que Jesus propôs a fazer. Muito bem, vamos ver outros exemplos na igreja apostólica agora. Vamos a Atos capítulo 4. E vamos pegar na história a partir do verso 13. Os discípulos já compreenderam que Jesus é o Messias e precisava morrer e ressuscitou no terceiro dia. Foram batizados pelo Espírito Santo. Estavam pregando a mensagem com ousadia. Pedro cura um homem que estava paralítico ou coxo por um período de durante a sua vida, né? E no verso 13 nós encontramos a seguinte frase: então eles, vendo a ousadia, isso falando dos líderes religiosos da época, vendo o que eles viram? A ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pula comigo para o verso 18. E diz, e chamando-os, os dirigentes, né, os líderes religiosos, chamam Pedro e João, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Ou seja, essa mensagem que você, Pedro, está pregando, e você, João, não é uma mensagem correta, não é uma mensagem para o nosso tempo, educada. Por favor, pare de pregar essa mensagem que vocês receberam.
Era isso que os líderes religiosos da época estavam transmitindo. Porque não é politicamente correto o que vocês estão fazendo. É rude, vocês estão virando Jerusalém de ponta cabeça. Olha o verso 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos, antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de fazer o que eles não podem deixar? De falar do que temos visto e ouvido. Eles estavam tão convictos da mensagem que nada podia parar eles de proclamar aquela mensagem. Eles tinham ousadia santificada, arrogância santificada, acreditavam que eles tinham a verdade e que as pessoas precisavam ouvir essa verdade que Deus tinha dado a eles através da inspiração. Olha o verso 29. Agora, pois, ó Senhor, isso é os discípulos, eles foram soltos, encontraram-se com os demais discípulos, estavam orando a Deus, e é o que nós estamos lendo agora. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda... Qual é a próxima palavra? Ousadia, a tua palavra. Eles oravam: Senhor, nos dê ousadia, mas ousadia santificada. Nos dê realmente convicção e nos ajude a proclamar essa mensagem com poder. Vamos ler agora o verso 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ok, vamos analisar um outro fato histórico no livro de Atos. No capítulo 5, eles continuam pregando a mensagem a despeito da ameaça que eles sofreram, a despeito do preconceito que surgiu contra a mensagem. E no verso 28, eles de novo são levados aos líderes religiosos, e aí nós encontramos essas palavras dizendo: não vos admoestamos, isso são os líderes religiosos, nós expressamente que não ensinasseis nesse nome. Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É ou não é uma ousadia, uma arrogância santificada? Escuta, nós temos a verdade. É isso que ele estava dizendo. Nós temos a verdade. E nós temos que proclamar essa mensagem, ainda que possa ser politicamente incorreta, ainda que possa suscitar controvérsias, ainda que possa realmente ofender e ser tida como uma mensagem exclusivista e de discriminação. Era uma arrogância santificada. E Deus exige de nós que tenhamos essa arrogância santificada, que não tem nada a ver com orgulho, soberba, prepotência. Nós vamos falar um pouco mais sobre como ter essa arrogância santificada. Ainda falando da igreja apostólica, olha só o resultado da arrogância santificada deles, da qual Jesus idealizou para eles. A esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a quantas criaturas? Toda criatura que há debaixo do céu. Isso disse Paulo em Colossenses capítulo 1 e o verso 23. Eles conseguiram o que o mundo considerava impossível? Conseguiram. Por que eles conseguiram? Porque eles possuíam convicção e ousadia. Quando nós perdemos convicção da nossa mensagem e perdemos ousadia, é aí que nós falhamos em cumprir o que Deus idealizou para nós. Humanamente falando, é impossível nós pregarmos o evangelho a toda criatura. Mas Deus deu essa missão para nós. E cabe a nós acreditarmos e termos convicção e termos realmente a atitude que Jesus teve e os apóstolos tiveram. Ousadia, santificada. Realmente entender que a nossa mensagem, ela é necessária para que a obra seja concluída.
Vamos prosseguir ainda na história um pouco. A ousadia santificada da igreja no deserto durante os 1260 anos, mais precisamente falando dos albingenses, dos valdenses. Vou ler uma citação histórica para vocês. Diz o seguinte: o Nobla Lacon tem a seguinte declaração a respeito dos valdenses: se há um homem honesto, e a propósito nessa época era contra a cultura da época você ser honesto, porque era uma cultura que você tirava vantagem do seu próximo, que deseja amar a Deus e a reverenciar Jesus Cristo, que não faça calúnia, nem jure, nem minta, nem comete adultério, nem mata, nem rouba, nem se vinga de seus inimigos. Eles, num instante, dizem que ele é um Valdes, que era uma forma, como é que eu poderia colocar? Pejorativa de referir-se aos valdenses e digno de morte. Olha só, a cultura não permitia que você fosse um homem cristão na época. Você era digno de morte por agir daquela forma. Mas vale mais obedecer a Deus do que aos homens. Continuando, ao falar dos valdenses, parte do seu tempo foi ocupado em fazer o que eles faziam? Transcrever as Sagradas Escrituras, muito diferente de hoje. Nós publicamos em grande massa a Bíblia e outros escritos inspirados, panfletos, mas eles escreviam à mão. Por que eles faziam isso? Por causa da convicção que eles tinham a verdade e o mundo cristão da época necessitava da verdade que eles possuíam. Parte da Bíblia era traduzido para distribuir quando saíam como missionários. Por essa e por outras agências, as sementes do verbo divino, a palavra de Deus, se espalhou por toda a Europa, mais amplamente do que se costuma supor. Okay? E essas viagens missionárias não é como as nossas viagens missionárias. Okay? Quando nós vamos para uma viagem missionária, talvez a gente durma no chão, talvez nós pegamos bastante sol ao bater de porta em porta, talvez a gente coma uma comida que a gente não gosta, e pode ser que nós temos ali alguns tratamentos que nós não gostamos, mas a viagem missionária dos valdenses era a viagem que muitos deles não voltavam para casa. Muitos dos jovens valdenses morriam pregando o evangelho, eram presos pregando o evangelho. Por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam que eles tinham a verdade. Você compreende o que eu estou tentando transmitir? Que quando você tem essa convicção que você tem a verdade, isso faz com que você tenha ousadia santificada e se sacrifique pela obra. Pessoas que não se sacrificam pela obra de Deus é porque eles não têm a convicção para gerar no coração deles uma ousadia santificada. É isso que eu estou tentando transmitir aos irmãos. Isso não foi diferente também com os reformadores. Eles tiveram ousadia santificada. John Wycliffe traduziu a Bíblia em inglês pela primeira vez, totalmente contrário à cultura da época. Isso foi politicamente incorreto o que ele fez. Mas ele acreditava que a verdade estava na Bíblia e não nas doutrinas da Igreja Católica. Por isso ele agiu de forma politicamente incorreta. Martinho Lutero identificou o anticristo da profecia bíblica como sendo a Igreja Católica Romana e declarou ser o Papa o bispo do diabo. Isso foi uma mensagem que não era politicamente correta, mas ele estava convicto que essa era a mensagem que Deus tinha dado a ele, e ele fez um impacto no mundo porque ele teve ousadia santificada, e essa ousadia santificada era por causa da sua convicção na palavra de Deus. William Tyndale, e você pode nomear muitos outros reformadores que tiveram uma mensagem politicamente incorreta para o seu tempo. E não é diferente com nós. Não foi diferente com o movimento adventista. O movimento adventista, ele realmente causou um impacto no mundo porque eles criam, e deveríamos incluir a nós também, que as 3 mensagens angélicas encontradas em Apocalipse 14, versos 6 a 13, era a mensagem correta para o tempo que nós vivemos, que era necessário ser pregada para que Jesus pudesse voltar. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 14.
Ok, vamos abrir em Apocalipse capítulo 14, onde estão as 3 mensagens angélicas. E ontem nós estudamos que as 3 mensagens angélicas, essa missão que a igreja tem de proclamar essa mensagem, foi um paralelo com o pedido de Jesus lá no capítulo 11. Depois do grande desapontamento, vocês lembram o que Jesus falou? Importa que profetizes outra vez para quantas pessoas? Nações, povos, línguas e reis, uma mensagem global. E essa mensagem era baseada no que estava no livrinho pequeno. Okay? E nós vimos o paralelo com Apocalipse 14, o verso 6, onde mostra o povo de Deus tendo o evangelho eterno para proclamar para quem? Aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo e língua e povo. E aí vem a proclamação da mensagem. Uma mensagem que é politicamente incorreta, que vai contra a cultura da época, pregando sobre o santuário, a adoração a Deus através da guarda do sábado, declarando a queda de Babilônia. As igrejas protestantes estavam caídas, declarando quem é a besta, a imagem da besta, apontando qual é a marca da besta, sendo a adoração ao domingo, quando imposta por leis humanas, e declarando que aqueles que não aceitarem esta mensagem que eles possuíam, iam beber do cálice da ira de Deus, iam sofrer as 7 últimas pragas. É uma mensagem ousada ou não é? Quem olha de fora, os adventistas pensam, esse povo é arrogante. Eles acham que eles têm a verdade e todo mundo necessita da verdade que eles têm para que possa acontecer justamente o que vem logo após da proclamação das 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas está lá no Apocalipse 14, verso 6 até o verso 13. E o que vem logo após da proclamação da mensagem, das 3 mensagens angélicas? Exatamente, veja comigo no verso 14, a volta de Jesus, que diz, e olhei e eis uma nuvem branca e assentada sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda, e aí ele vem para colher os remidos, os redimidos. Muito bem, os pioneiros do movimento adventista, eles compreenderam que para Jesus voltar, pela segunda vez, estabelecer o reino de glória, acabar com o pecado nesse mundo, as 3 mensagens angélicas teriam que ser proclamadas. Eles entenderam isso. Era isso que ia realmente trazer o fim do grande conflito. E por causa dessa compreensão, eles conseguiram fazer o que era considerado impossível. Lembra que eu falei para vocês que logo após o grande desapontamento surgiu vários grupos religiosos? Um eram mais espiritualistas, outros eram fundamentalistas, ainda cria na segunda vinda de Jesus literalmente, mas começaram a remarcar datas para a vinda de Jesus e dissolveu-se o movimento, os espiritualistas dissolveu-se e aqueles que eram comprometidos com o estudo da Bíblia, aconteceu o que com eles? Deu origem ao que nós conhecemos como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por que que eles conseguiram? Se eram tão poucos, os outros eram 50 mil os grupos, e nós éramos cerca de 50 pessoas. Por que tão poucas pessoas conseguiram fazer o impossível? Ousadia santificada. E nós vamos falar mais, como eu já mencionei, sobre ousadia santificada, ok? Não é prepotência, é arrogância e um espírito desequilibrado. Mas essas pessoas, elas tinham a plena convicção que a verdade presente que o mundo necessita era justamente o que eles tinham, que estava no livro. Que livro estava? De Daniel e Apocalipse, que foi o livro de Daniel aberto em Apocalipse, foi projetado em Apocalipse, foi ampliado em Apocalipse. Irmãos, nós existimos como igreja por causa dessa mensagem. Vocês sabiam disso? A razão que nós existimos como igreja adventista, o que vocês veem hoje, é fruto do trabalho de pessoas
de cerca de 50 pessoas que acreditavam na mensagem presente, que eram as 3 mensagens angélicas, o que está no livro de Daniel e Apocalipse. O movimento adventista ele é fundamentado nas visões proféticas de Daniel e Apocalipse. Essa é a nossa mensagem. E essa mensagem, ao longo do tempo, ela tem se desgastado, por assim dizer. Ela tem se tornado cada vez mais politicamente incorreta em nossa sociedade. E ela tem sido minada, mesmo entre nós, adventistas do 7º dia. Deixa eu dar alguns exemplos para que vocês vejam que a nossa mensagem ela não é politicamente correta. Olha só, logo no início do século XX, as principais denominações protestantes, ao perceberem a imensidão do campo missionário, eles perceberam, olha, existe mais pessoa nascendo que convertendo. O mundo é muito grande, nós não vamos conseguir evangelizar o mundo se nós não nos unirmos. Isso foi a conclusão das principais denominações protestantes. Decidiram dividir certas áreas do mundo entre os anglicanos, metodistas, presbiterianos e assim por diante. Mas os adventistas, o que aconteceu com os adventistas na época que isso estava sendo proposto? Não quiseram fazer parte dessa abordagem, por mais sensata que pudesse parecer. Rejeitaram a lógica e reivindicaram o mundo inteiro como sua esfera de ação e influência. Sabe de uma coisa? Nós adventistas dizemos, olha, nós não podemos pregar o evangelho junto com vocês e dividir o mundo. Sabe por que nós não acreditamos nessa abordagem? Nós não falamos isso a eles dessa forma porque foi usada estratégia. Mas os adventistas falaram, não é essa mensagem que vocês têm, batistas, presbiterianos, católicos e outras denominações que vai trazer o fim, que vai solucionar o problema do pecado. A mensagem que vai resolver o problema do pecado, do grande conflito, é a mensagem que nós temos. É uma arrogância ou não é? Mas é santificada, porque Deus nos deu essa mensagem. Continuando, isso vem do autor do livro que eu fundamentei essa mensagem, a visão apocalíptica e a neutralização do adventismo, de George Knight. Ele continua, apesar de poucos adventistas, tinham ideias, que tipo de ideias nós tínhamos? Ousadas, o mundo inteiro, nós vamos pregar, Apocalipse 18 vai se cumprir, a terra será iluminada com a glória de Deus, a chuva serôdia vai nos ajudar a cumprir essa missão, não precisamos da ajuda das igrejas caídas de Babilônia. Por quê? Porque eram impulsionados por uma visão. Que tipo de visão impulsionava os adventistas? A apocalíptica, que provinha diretamente do centro do livro de Apocalipse. E acreditavam que o mundo inteiro precisava conhecê-la. É isso que nós precisamos ter. Convicção do que nós cremos como adventistas do 7º dia. Porque quando nós tivermos essa convicção, a ousadia santificada, ela vem naturalmente. E quando nós temos ousadia santificada, nós criamos um impacto. Nós temos uma mensagem politicamente incorreta. Alguns exemplos que eu coloquei para vocês, mas existem outros. A igreja remanescente. O que nós queremos, adventistas, sobre a igreja remanescente? Qual é a igreja verdadeira? O que nós queremos? Estamos entre adventistas, não fiquem constrangidos neste mundo politicamente correto. Mesmo no mundo adventista, nós temos medo de afirmar qualquer coisa, mesmo sabendo qual é a verdade. Hoje não é polido você falar, nós acreditamos que a única igreja verdadeira é a igreja adventista do 7º dia. Nós acreditamos nisso, sim ou não? Sim. Isso não é politicamente correto. Você está discriminando. Mas essa é a nossa mensagem. A expiação em 2 fases. Os evangélicos dizem foi tudo completo na cruz. Nós adventistas dizemos não. Os pecados que foram transferidos para o santuário por causa da expiação lá da cruz serão revistos no lugar santíssimo para então serem apagados. Expiação em 2 fases.
Não é politicamente correto. Talvez vocês não possam saber a implicação disso, mas os evangélicos, na hora, vê o adventismo como uma seita por causa de pensamentos como esses. O juízo investigativo, um juízo antes da segunda vinda de Cristo, eu não vou desafiar vocês aqui neste momento, mas poucos adventistas conseguem provar que existe um juízo investigativo de forma lógica antes do advento de Cristo. Mas é uma mensagem nossa. A identidade do anticristo, quem é a besta do Apocalipse, que mesmo no mundo adventismo tem existido algumas propostas de nova interpretação, mas prevalece ainda que o anticristo é o sistema da Igreja Católica Romana. Nós acreditamos nisso, sim ou não? Sim. Acreditamos. É politicamente correto proclamar essa mensagem? Não é. Mas essa é a nossa mensagem. E nós, por vezes, nos envergonhamos, dizendo, não, nós não podemos pregar isso, isso vai suscitar perseguição antes da hora. A identidade da besta que emerge da terra, sendo os Estados Unidos da América. Eu lembro que eu estava comportando nos Estados Unidos, eu tinha um grande conflito, e eu mostrei a um rapaz, e ele era um rapaz muito inteligente, muito rápido, ele olhou para o livro, ele falou, incrível, você sendo um estrangeiro vendendo um livro que fala mal dos Estados Unidos. O selo de Deus, o sábado e a marca da besta é uma mensagem politicamente correta? Que aqueles que estão adorando Deus no dia de domingo, hoje estão se preparando para receber a marca da besta? Não é politicamente correta. A queda de Babilônia, sendo a Igreja Católica Romana, junto com as igrejas protestantes que não acreditam na nossa mensagem. Se tivesse alguém que não é adventista aqui, ia dizer, esse rapaz é arrogante. Mas é bíblico? A reforma de saúde, para muitos também, é uma mensagem que não é politicamente correta. Irmãos, a ideia que eu quis transmitir é essa, que nós temos uma mensagem que não é politicamente correta, mas nós temos que ter convicção que essa mensagem é bíblica e é para esse tempo e temos que proclamá-la, independentemente das consequências. Nós vamos ver alguns conceitos de como nós encontrarmos o equilíbrio em um mundo politicamente correto. Porque nós não podemos sair por aí ofendendo as pessoas e pregando de qualquer jeito. E é claro que mesmo usando de estratégia, nós vamos acabar ofendendo, porque a profecia diz isso. O decreto dominical será passado contra os guardadores do sábado, contra os guardadores dos mandamentos. Okay? Essa mensagem causará ofensa a muitos. Vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 7. Nós vamos ver rapidamente alguns conceitos de como nós podemos encontrar o equilíbrio de termos arrogância santificada, ousadia santificada, mas ao mesmo tempo usar de estratégia. Vamos a Mateus capítulo 7, no verso 6. A palavra de Deus tem alguns princípios que nos ajudam a encontrar o equilíbrio. Mateus capítulo 7, o verso 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deites aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. O que Jesus estava tentando dizer aqui? Quando as pessoas estão fechadas e você sente que elas estão bloqueadas, o que nós deveríamos fazer? Não é o momento. Okay? Não é o momento, não insistir. Quando aquele homem me falou aquilo, você acha que se eu continuasse insistindo, ia dar um bom testemunho? Isso ia causar no coração dele
ódio de forma desnecessária. Eu tentei, eu proclamei, eu levei a mensagem a ele. Quando eu vi que ele estava bloqueado, logo eu realmente recuei. Vamos dar uma olhada em Marcos capítulo 6 e o verso 11. Vamos a Marcos. Marcos capítulo 6 e o verso 11. Ali diz: E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, o que nós devemos fazer? Sacudir o pó que estiver debaixo dos vossos pés. Vamos parar por aqui. O que Jesus está tentando dizer? Quando você proclamar a mensagem e as pessoas te rejeitarem, não quiserem, nós não podemos ser insistentes. É isso que ele está tentando dizer. Não ser insistente. Sacode a poeira do vosso pé. Você proclamou. A pessoa rejeitou a mensagem. Então não insista. Talvez em um outro período, uma outra pessoa possa alcançá-la. Vamos a João capítulo 16, verso 12. João capítulo 16. E o verso 12 diz assim: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis o quê? Suportar agora. Em outras palavras, nós temos que ter o discernimento se a pessoa está madura para ouvir certa mensagem. E geralmente quando nós estudamos a Bíblia com as pessoas, nós já não começamos nos pontos mais polêmicos. Nós vamos construindo um raciocínio até chegar nos pontos de teste de fé e polêmicos. E nós vamos chegar lá, e nós temos que chegar lá. Mas nós devemos avaliar até onde o nosso ouvinte está preparado para ouvir. Lucas capítulo 23, verso 8 e 9. Vamos voltar ao Evangelho de Lucas 23. No verso 8, E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo. Jesus estava perante Herodes, né, antes de sua crucificação, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele faria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele, o que Jesus fazia? Nada lhe respondia, porque Jesus sabia que ele não estava interessado na verdade. Ele estava curioso. E Jesus não estava ali para satisfazer a curiosidade de ninguém. Eu já vi pessoas perguntar: o que você acredita sobre isso? A pessoa não está interessada na verdade. Ela está curiosa e provavelmente para usar aquilo contra você. Nós temos que ter esse discernimento. Jesus tinha, ele sabia, esse homem está totalmente bloqueado. Sabe de uma coisa? Eu não vou falar nada. No caso de Pilatos, ele viu que o interesse era genuíno e começou a falar, mas Pilatos logo interrompeu aquele momento e não ouviu o que ele deveria ouvir. Tito, capítulo 3, verso 9 e 10. Vamos lá rapidamente em Tito, capítulo 3. Mas não entres em questões loucas, genealogias e qual é a próxima palavra? Contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. O homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Ou seja, não é produtivo quando nós pregamos o evangelho em forma de debate. Ok? Isso, a irmã White fala muitas coisas sobre o debate, que na maioria dos casos é prejudicial. Mancha o mensageiro e a mensagem. Evite os debates e contendas. Então aqui são alguns princípios que nós podemos carregar conosco de como termos ousadia santificada, pregar uma mensagem politicamente incorreta, mas ainda assim usar de estratégia. Mesmo usando de estratégia, nós temos que ter claro na nossa mente que nós vamos ofender. Porque a nossa mensagem é uma mensagem que vai contra a cultura dessa época, ela causa um impacto. Que Deus possa nos dar essa convicção e essa ousadia. Amém? Vamos nesse momento nos ajoelhar e orar a Deus. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela mensagem que nós temos como um povo que provém diretamente das profecias de Daniel e Apocalipse. E nós queremos
pedir que o Senhor aumente a nossa convicção através do estudo da palavra de Deus e que o Senhor coloque em nosso coração uma ousadia santificada para proclamar essa mensagem. E, Senhor, derrame o Espírito Santo sobre nós, nos batize para que o nosso testemunho seja com estratégia e equilibrado. E nós sabemos que isso suscitará oposição, mas que o Senhor nos dê coragem, nos dê essa ousadia que necessitamos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode gerar ódio no coração das pessoas. Vocês conseguem imaginar no contexto religioso que tipo de discurso pode ser considerado um crime para nós adventistas? Pregar contra o homossexualismo, será que poderia ser considerado um discurso de discriminação e que pode promover o ódio no coração das pessoas? Sim. Então, nós vivemos em uma cultura que exige que nós sejamos politicamente corretos. A verdade é que a mensagem bíblica para cada tempo na história, ela vai contra a cultura e ela vai contra ideais dos seres humanos e ela não é politicamente correta. Então nós, como povo de Deus e todos os outros servos de Deus tiveram que ser ousados, com uma mensagem que em todas as eras não foi politicamente correta. E nós queremos encontrar o equilíbrio. Como ser um adventista do sétimo dia, e nós vamos ver que a nossa mensagem ela não é politicamente correta. Como ser um adventista do sétimo dia, cumprir a nossa missão como igreja em um mundo que exige mais do que outras eras que nós sejamos politicamente corretos. Não podemos ofender as pessoas. Eu estou chamando de arrogância santificada. Eles acharam que eles tinham a verdade e a mensagem que Deus deu para eles, embasada na Bíblia, embasada na inspiração, era a mensagem que todos os outros deveriam ouvir. Será que isso não seria considerado aos olhos de muitas pessoas que olham para esses personagens que nós vamos ver, inclusive o movimento adventista, as pessoas de fora olham e pensam, esse povo é muito arrogante. Vocês estão compreendendo? Mas ao mesmo tempo é uma arrogância da qual Deus abençoa e aprova, porque nós temos uma mensagem como um povo da qual nós acreditamos ser embasado na Bíblia, ser a verdade presente, ser a verdade para o tempo que nós vivemos, que os outros grupos religiosos não possuem e eles necessitam ouvir o que nós acreditamos ser verdade. É uma pretensão ou não é? É uma ousadia ou não é? E essa convicção que nós temos e que outros personagens bíblicos tiveram, e através da história homens tiveram, essa convicção leva você a proclamar essa mensagem de forma ousada, a sacrificar a sua vida, os seus recursos, os seus dons. Vamos continuar com nosso estudo sobre a visão apocalíptica e a neutralização do adventismo. Espero que ontem os irmãos tenham conseguido captar a mensagem que a nossa igreja é uma igreja profética, fundamentada no livro do Apocalipse, na profecia do Apocalipse. E a nossa mensagem, ela é extremamente embasada no livro do Apocalipse. E hoje nós vamos falar do que eu intitulei Arrogância Santificada em um Mundo Politicamente Correto. E para alguns talvez parece impossível o que eu coloquei como o título da mensagem, ter uma arrogância santificada. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre o título antes de nós entrarmos na mensagem. Quando eu falo arrogância santificada, será que é possível uma pessoa ser arrogante, mas ainda assim ser considerado algo correto? Quando eu falo de arrogância santificada, é claro que é um
um termo que eu coloquei para chamar a atenção, despertar a atenção dos irmãos. É claro que uma pessoa arrogante, certamente ela não está refletindo o caráter de Deus, ela está em pecado, e nós devemos ser humildes e mansos. Entretanto, eu gostaria de sugerir que existe uma arrogância santificada, que é um conceito totalmente diferente do que nós conhecemos em ser arrogante, no sentido comum do termo. Talvez uma palavra que possa ajudar os irmãos a entenderem melhor o que eu quero dizer com arrogância santificada seria a palavra ousadia. Uma ousadia santificada. No contexto do nosso estudo, uma pessoa ser arrogante de forma santificada é uma pessoa que crê plenamente, ela está convicta que ela tem a verdade e as outras religiões, os outros grupos de pessoas estão errados. Ele crê plenamente que ele possui a verdade e ele precisa proclamar essa verdade a todo mundo, porque eles necessitam dessa verdade que eu tenho. Vocês estão compreendendo? E isso, na verdade, é bíblico. Nós vamos ver alguns personagens da Bíblia durante a igreja cristã e a igreja apostólica que tiveram o que dons para Deus. Então nós vamos continuar. Agora vamos falar sobre o outro aspecto do tema. O que significa ser politicamente correto? Em síntese, de forma bem simples, ser politicamente correto é quando você não quer falar ou fazer algo que vai gerar algum tipo de desconforto ao seu próximo, a um grupo de pessoas. Você não quer falar nada que vai ofender, então você sempre busca ser o que nós chamamos de politicamente correto, transmitir a sua ideia ou fazer algo de uma forma que não vai soar como uma atitude exclusivista ou uma discriminação. Você não quer ser assim. E o mundo que nós vivemos, ele tem essa cultura, você tem que ser politicamente correto. É feio, é mal educado, é rude, é até mesmo, em alguns contextos, crime você ser politicamente incorreto, ou seja, ter uma mensagem decisiva, fazer um discurso que pode suscitar ódio no coração de uma outra pessoa. Inclusive nos Estados Unidos, em alguns estados, tem o que nós chamamos de discurso de ódio. É uma lei que proíbe qualquer discurso que